Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Graças a Deus. Romanos, aqueles que têm a sua Bíblia. O JF Depressão deixou muita gente com medo hoje, hein? Romanos capítulo 1. Versículo 17, depois vamos ler também Gálatas. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quem encontrou, diga amém. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Amém? Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo o que o ser humano semear, isto também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Os irmãos podem tomar o seu assento, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite sobre alguma coisa sobre aquilo que nós lemos aqui hoje. Semear e colher. O versículo 17 do capítulo 1 de Romanos, esse versículo, ele revolucionou, ele mudou a história da Europa inteira, de vários países. No meado de 1500, século XV, 500 anos atrás, Martim Lutero, ele, sendo conduzido pelo Senhor, estudando a Escritura, a vida dele se tornou uma nova vida a partir do momento que essa revelação, ela explodiu em luz no seu entendimento, trazendo assim no coração desse grande reformador o entusiasmo, o encorajamento para levar a palavra e arrancar as máscaras e principalmente a incredulidade e a ignorância de muitos que ainda não tinham alcançado a luz da palavra da verdade. Do início ao fim, tudo é pela graça. Assim diz o apóstolo Paulo. Se nós semearmos a nossa fé na palavra e confiarmos na palavra de Deus, Deus, Ele certamente, Ele vai nos recompensar de acordo com a nossa fé. É exatamente isso que o Senhor, Ele quer falar aqui conosco nesta noite. O poder da semeadura, o poder de nós crermos de todo o nosso coração
na palavra da verdade. O Senhor, Ele disse: sem fé é impossível agradá-lo. Mas aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se tornará galardoador daqueles que o buscam. Quando nós depositamos a nossa fé na verdade, Deus nos recompensa conforme a nossa fé, porque não é por obras para que o homem não se vanglorie, não é por méritos para que o homem não se ensoberbeça, mas tudo é pela fé. Abraão, ele foi salvo pela fé. Desde o início, tudo foi pela fé. Não pela força e pelo braço do homem, mas sim pela força e pelo braço do onipotente Deus. Eu me lembro que tenho lido, foi na década de 80, no meado de 80, estudiosos, arqueólogos descobriram uma tumba na China de um antigo imperador, e ao lado daquela tumba havia um pote cheio de sementes. E aquelas sementes foram pegas ali, sementes que já estavam ali há 2000 anos, e foram semeadas, e nasceram grandes e lindos tomates. Sementes, 2000 anos. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, puxa vida, isso mostra muito bem que não importa se você tem uma ou duas ou mais exemplares bíblicos na sua casa, de várias traduções, o que adianta nós termos a palavra de Deus, a semente da palavra de Deus, mas se ela não estiver plantada no nosso coração, não dá fruto, não dá resultado, não nasce. A palavra de Deus, não basta somente nós termos o conhecimento dela, não basta somente você apenas crer em Deus, ou crer nela. É necessário que essa semente ela venha a ser semeada numa boa terra, que é o nosso coração, para que possa ter vida e dar frutos para o reino do nosso Deus, o Todo-Poderoso. No livro do profeta Oséias, a Bíblia diz que o profeta ele diz: semeais para vós hoje a justiça. Deus ele requer que nós semeemos a justiça, a bondade. Ele quer que nós venhamos semear, porque tudo o que você fizer, seja bom ou seja mal, você vai colher. Vai colher. Não tem como escapar disso. Tudo o que fizermos haverá consequências, e às vezes esmagadoras. Se semearmos fidelidade a Deus, não tenha dúvida, Deus ele vai te proporcionar uma colheita exponencialmente grande para a sua vida. A Bíblia diz em Provérbios, olha o que a palavra de Deus ela diz em Provérbios, capítulo 28, eu vou ler para vocês, no versículo 13, diz assim: quem camufla as suas faltas, jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece e confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. É incrível a clareza da palavra de Deus. Então muitas são as pessoas que não prosperam na vida, apesar de terem uma fé, não funcional, apesar de terem uma igreja, apesar de ter conhecimento da palavra. Mas muitas são as pessoas que não têm semeado aquilo que Deus ele quer de nós, que é a confissão e o rendimento ao Deus Todo-Poderoso. Olha só, quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem confessa e deixa, ele alcança misericórdia. O que adianta eu estar ou confessar que eu sou um cristão, mas se eu vivo no pecado, se eu vivo na iniquidade,
Você sabe que é errado, mas você o pratica. Você está semeando a injustiça, você está semeando a mentira, você está semeando a infidelidade. O que você espera que você colha? Bênção? Claro que não. Você vive, há muitos que vivem a semana inteira longe, distante da verdade, da palavra de Deus. Vivem, é reconhecido como ateísmo aberto. São os verdadeiros ateus. São os ateus práticos. O que é o ateísmo aberto? O que é um ateu prático? É aquele que diz que Deus existe, mas na prática não existe. Ele diz que Deus existe só verbalizando, na sua verbalização. Só nas suas palavras, mas na prática, no exercício, nada. Ele vive, a segunda-feira ele vive como se Deus não existe. Segunda, terça, quarta. Aí domingo vai para a casa de Deus e vamos agora dar uma lavada, vamos agora dar uma confessada aí, para começar a segunda-feira do mesmo jeito. E aí as coisas não funcionam. As coisas não funcionam desse jeito. Então a Bíblia diz que quem camufla as suas faltas jamais alcançará o sucesso. Mas pastor, o senhor diz que a fé, o justo viverá da fé. Nós somos justos, a Bíblia diz que não há um justo sequer, não é uma contradição de termos. A Bíblia diz que não há um justo de sequer, mas a Bíblia também afirma categoricamente, ela afirma que o justo vive da fé. Mas o que significa isso? Significa que não há um justo no tocante da perfeição. Ele não alcançará a justiça por conta própria, porque todo homem está dentro de um pacotão do pecado, da iniquidade. Mas quando você aceita Cristo, quando você confessa Cristo como seu Senhor e confessa os seus pecados e abandona os seus pecados, você é justificado pelo justo Jesus, pela justiça de Cristo. Então, pastor, o senhor falou que Abraão, ele foi salvo pela fé. Claro, todos foram salvos pela fé. Todos, até aqueles que viveram na época de Moisés. Havia tantas leis, 613, mas nunca ninguém cumpriu. E para falar a verdade, não vou falar nem das 613. Vou falar só do decálogo, os 10 mandamentos. Nunca ninguém cumpriu os 10 mandamentos. Você já cumpriu? Agora, ainda que você tenha cumprido, como aquele jovem rico, os 5 mandamentos importantes, mas com certeza ele estava em falta nos outros demais. Se você for cumpridor de 9 mandamentos, mas errar num, você se torna culpado de todos. Amém, pessoal? Então, pastor, nós somos pecadores. Uma coisa é você reconhecer que você tem falha, uma coisa é você saber que você é pecador, uma coisa é você entender que você jamais alcançará o ápice da perfeição aqui neste mundo. Outra coisa é você viver na prática do pecado, na prática do erro. Quem está me entendendo? Amém? Então, não adianta, Deus, o sacrifício de Cristo foi definitivo e efetivo e funcional para todos que creem nele. Mas nós temos que confessar e abandoná-los. Porque há muitas pessoas que têm conhecimento de Deus, mas estão camuflando, estão escondendo, estão maquiando. Irmãos, você não consegue maquiar a situação por muito tempo, com relação a pessoas, mas com Deus você não consegue nem um segundo sequer. Quem camufla suas falhas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece e confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Não adianta confessar somente. Não adianta confessar. Tem gente que tem a facilidade de reconhecer os erros. Poxa, eu errei. Poxa, eu queria te pedir perdão. Eu errei mesmo. Eu confesso, eu errei, eu vacilei, eu reconheço que eu sou um vacilão, eu errei. Mas ele volta na mesma prática. Não demora muito, ele está cometendo de novo. Ele está fazendo de novo. Ele não muda.
E porque o arrependimento é mudança de vida, é mudança de conduta. Quem está me entendendo? A Bíblia diz, não vou ler para você, porque dentro desse versículo há três orientações de Deus, tá? Mas uma delas é essa que eu vou falar para vocês. Levítico 19:19, a Bíblia diz que o homem na época não poderia semear no tocante ao plantio 2 tipos de sementes. Amém? Não poderia. É um tipo de semente só. Não poderia jogar 2 tipos de semente. Então, aplicando isso para o lado espiritual, o que nós podemos absorver com relação a isso? Precisamos de entender que uma vez que a semente, que é a palavra de Deus, ela foi semeada no nosso coração, não pode haver outro tipo de influência. Nós temos que saber alimentar da fonte certa. Tem pessoas que não têm ainda essa percepção, sabe? Tem pessoas que não diferenciam entre o santo e o profano, entre o sagrado e o santificado. Tem pessoas que tanto ouvem uma palavra de Deus pregada, também ouvem também outras coisas que não devem. Ou seja, a semente também do mal está sendo semeada no seu coração. E nós temos que ser mais seletivos. Tem pessoas que gostam de um louvor, até arrepiam, mas também gostam de músicas mundanas. Tem pessoas que até tomam santa ceia, mas também tomam cachaça, uísque, bebidas. Não há uma ponderação. O coração dividido. E o coração dividido não tem como prosperar. Amém, pessoal? Então Deus, Ele disse aqui em Gálatas, Ele diz assim: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Presta atenção. Você jamais vai zombar de Deus. Através das suas atitudes, através das suas incoerências. Deus jamais se deixa escarnecer. Amém? Deus jamais. Porque o homem pode fazer o que quiser, agir do jeito que quiser. Se Deus quiser tratar com ele, meu amigo, não tem ninguém que pode mudar de ideia. Amém? Você não escapa das mãos desse Deus. Esse Deus é poderoso. Então por isso que Paulo disse: não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isto também colherá. Tem pessoas que vêm para a igreja hoje, viver uma vida bagunçada, uma vida torta a vida inteira. Vem para a igreja hoje e ele acha que no primeiro dia, no primeiro culto que ele está vindo, ou na primeira semana, no primeiro mês, no segundo mês, a vida dele vai ser transformada. Ele estava na mão do maligno e fez o que o maligno intuiu ele fazer. Dirigiu ele, conduziu ele a fazer. A vida financeira está destruída, a vida sentimental está uma bagunça, a vida familiar está uma desordem, tudo bagunçado. Aí ele chega na casa de Deus, ele quer que Deus arrume tudo de uma hora para outra. Não é assim que funciona. Quem está me entendendo? Você pode preparar a terra, jogar o calcário, você pode sulcar, você pode preparar a terra direitinho para você semear ali no tempo certo, na estação certa. Você não vai obter a colheita em um mês, irmão. Amém? Você semeia para depois colher. Amém? Você semeia. Enquanto você está ouvindo a palavra de Deus ela está entrando no seu interior, na sua mente, no seu coração. E você está aprendendo, Deus está te ensinando, o Espírito Santo, Ele está te orientando. Você precisa de certas chaves para poder virar aí, e você vai pegando elas, então vai utilizando. Porque não adianta apenas termos ouvidos, mas se nós não colocarmos em funcionalidade, não há efetividade. Paulo diz assim: pois quem semeia para a sua carne, presta atenção nisso, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Guardou? Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito,
do Espírito colherá a vida eterna. Então o que Paulo está dizendo? Quem semeia na sua carne vai colher ruína, destruição. Amém? A pessoa, ele semeia prostituição, ele semeia adultério, ele semeia bebedices, ele semeia uma vida desordenada, uma vida desregrada, uma vida mundanizada, uma vida carnalizada. O que ele vai colher para ele? O que ele vai colher? Paulo diz assim, ele vai colher para ele a desgraça. Ele vai colher para ele a destruição. Mas você tem que tomar essa atitude. Você tem que ser forte e corajoso, como diz Deus a Josué. Porque nada é fácil. Deus nos coloca em certas situações a qual nós temos que tomar decisão. Eu vim para Jesus, como eu já disse para vocês. Eu não nasci no berço cristão. Não tive essa oportunidade. Eu vivi uma vida mundana. Mas ali, eu tive que tomar uma decisão. Eu tinha 23, 24 anos de idade. Então, eu tinha um relacionamento, cujo esse relacionamento, apesar de eu ter tido sentimento por aquela pessoa, mas a minha vida estava errada. A minha vida estava errada. E eu comecei a ser confrontado com a verdade. E eu tive que tomar uma decisão. Eu falei assim, a partir de hoje, eu não te quero mais. Mas por quê? Não, porque nossos caminhos são diferentes. Não, a religião não vai nos separar. Não dá. Eu tenho que tomar essa atitude. Eu tive que tomar essa atitude. Como que eu vou estar dentro da casa de Deus, glorificando a Deus, exaltando e prostituindo? É só uma pessoa sem inteligência, que não entende isso. Vocês estão me entendendo, pessoal? Amém? Por que eu digo sem inteligência? Ainda que tenha inteligência, mas não usa. Porque se o Deus Todo-Poderoso orienta, porque as promessas de Deus só cumpriram na minha vida a partir do momento que eu tomei uma decisão. A partir de agora eu não quero mais isso. A partir de agora tchau. A partir de agora é isso. É desse jeito. Só vou fazer essas coisas depois que eu casar. Só vou agir assim depois, porque eu não quero. Então eu tomei essa decisão. E a decisão foi a melhor coisa. Sabe por quê? Porque me trouxe o quê? Recompensa. Recompensa em todos os aspectos. Porque Deus, Ele viu a minha fé. Deus, Ele viu o meu posicionamento. Porque se eu tivesse semeado na carne, ainda que eu tivesse conhecimento da palavra, ainda que eu tivesse conhecimento de Deus, ou estivesse dentro da igreja, não ia funcionar. Não ia funcionar. É como você está dentro de um consultório do melhor médico, o melhor especialista, e ele pega um remédio e te dá assim, olha, eu vou te dar esse remédio, toma ele aqui que vai resolver. E você não quer tomar o remédio, você quer só olhar na cara do médico e não vai resolver. Amém, pessoal? Então não adianta simplesmente nós ouvirmos a palavra ou conhecermos a respeito de Deus, mas se nós não tomarmos o remédio, que é a palavra de Deus, as coisas não mudam. Amém? As coisas não funcionam. Então, Paulo diz assim, pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, aquele que semear no Espírito, Paulo está dizendo assim, meu amigo, você não somente colherá coisas que ecoam para esta vida, mas principalmente para a vida eterna. Amém, pessoal? Então, esse é o grande segredo, é você semear, é você entender que nós somos salvos pela fé. O justo, ele, como Paulo diz aqui em Romanos, Paulo diz em Romanos aqui, ele diz que o justo, ele vive pela fé. Amém?
O justo vive pela fé. Mas que fé é essa? Que fé é essa se nós não colocarmos em prática? Eu aprendi algumas frases interessantes. Porque se você toma uma atitude com relação à fé, a Deus, irmãos, escreva o que eu estou te falando. É impossível você não ser abençoado. É impossível, porque Deus não pode se passar por mentiroso. A Bíblia diz que Ele vela com a sua palavra. Se eu estou andando na justiça, se eu tenho sido fiel à palavra dEle, se Ele não me corresponder, está errado. Ele vai corresponder. Ele tem compromisso com a palavra dEle. A Bíblia diz, como eu disse aqui no domingo, Daniel, eles procuraram, investigaram, eles cutucaram, eles fuçaram a vida de Daniel, de trás para frente, de frente para trás. E eles falaram assim: nós não conseguimos encontrar nada contra ele. Nada contra ele. Irmão, nem o capeta, nem o inferno inteiro consegue atingir uma pessoa dessa. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa de caráter. Essa pessoa é uma pessoa determinada. Essa pessoa é um homem. No quesito firmeza, que seja mulher e tal, mas firmeza, personalidade. É isso, você sabe o que você quer. Quem semeia um ato, ele vai colher um hábito. Vamos repetir comigo? Quem semear um hábito, colherá. Quem semeia um ato, colherá um hábito. Vamos lá? É isso aí. Semeou uma atitude, vira um hábito. Eu vou passar hoje a ter uma atitude, eu vou começar a orar. Eu vou abandonar aquelas coisas que estão me atrapalhando. A minha atitude. Eu vou semear uma atitude, vou semear um ato diferente. Isso vai virar um hábito para você. Eu não oro, mas eu vou semear um ato de oração. Eu vou começar a orar. E aquilo vai te virar um hábito na sua vida. Aquele que semeia um ato, ele vai colher um hábito. Amém? Se você semear um hábito, você vai colher um caráter. Amém, pessoal? Se você semear um hábito, você vai colher um caráter. Vai formar em você um caráter de Cristo. Se você semear um caráter, você vai colher um destino para a sua vida. Se você tiver um caráter de Deus, um caráter de Cristo, o seu destino para a eternidade está garantido. Quem me entende aqui nessa noite? Amém? Irmãos, nós fazemos parte de uma estatística. Cedo ou tarde nós vamos ser incluídos nela. 100 milhões de pessoas morrem todos os anos. 270 milhões de pessoas morrem todos os dias. 10 mil pessoas morrem a cada hora. 180 pessoas morrem a cada minuto. 3 pessoas morrem a cada segundo. E nós estamos dentro dessa roda. Agora eu te pergunto, nós podemos brincar? Quando eu fui olhar esse relógio cronológico, eu fiquei de boca aberta. Pessoas morrendo. Olha lá, o número de pessoas e vai caindo toda hora, vai aumentando toda hora. Pessoas morrendo, todo segundo e todo minuto e assim por diante. É uma coisa louca. Eu não faço ideia como que eles conseguem fazer isso, mas eles fazem isso. Por isso nós precisamos de escolher agora e andar com Cristo verdadeiramente. Amém, pessoal? Temos que andar com Cristo verdadeiramente, de todo o nosso coração, porque Deus, Ele quer mudar a sua vida. Amém? Ele quer mudar a nossa vida. Oséias, no capítulo 8, versículo 7, ele diz assim: aquele que semeia vento, já estudamos até sobre isso. Aquele que semeia vento, ele colhe o que, gente? Tempestade. O termo é de Deus, o termo bíblico.
Quem semeia vento, colhe tempestade. Então nós devemos entender que esse Deus maravilhoso, Ele quer nos mudar, Ele quer nos moldar, Ele quer nos esculpir, Ele quer nos transformar, Ele quer te abençoar, Ele quer abrir portas, Ele quer fazer de você uma nova criatura. Ele quer depositar dentro de você o poder do Espírito Santo, Ele quer fazer de você um instrumento dEle, Ele quer que o mundo reconheça que Ele é com você. Mas nós precisamos de entender que o Evangelho, Cristo, é muito além do que simplesmente termos uma religião aparente. Evangelho é relacionamento com Deus e busca constante na presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, o apóstolo, ele orienta para a igreja ela não pode ficar adormecida, pois quem semeia para a sua carne colherá ruína. E não desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Então ele vai orientando, olha, não desista de fazer o bem, ajude. Cristianismo é isso, gente. É amar, é ajudar, é entender, é compreender, é suportar os contraditórios, aceitar a vontade de Deus e estarmos sempre dispostos a poder dar um ombro amigo e até mesmo aceitar às vezes as pedradas e as incompreensões que muitas das vezes enfrentamos por conta da nossa fé. Mas ainda que nós enfrentemos tudo isso, o nosso Deus, Ele vai nos respaldar, nos defender, Ele vai nos advogar e nós não estaremos sozinhos, soltos, aleatoriamente, à mercê das impossibilidades. Mas Ele vai mudar a minha vida e a sua, e você vai colher coisas boas e vitoriosas para a tua vida e para a tua história. Talvez você olhe para dentro de si mesmo e você não encontre absolutamente nada de bom e nem se sinta capaz de entender que você pode até mesmo ser recompensado ou ser agraciado por uma bênção da parte de Deus, porque você entende o tamanho da sua pecaminosidade, o tamanho do seu distanciamento de Deus. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Deus, Ele é um Deus de misericórdia, um Deus de poder, um Deus de perdão, um Deus que está sempre de braços abertos à procura de um pecador arrependido. Amém, pessoal? Então hoje, essa noite, é uma noite de nós permitirmos que o Espírito Santo Ele venha semear essas sementes que estão sendo semeadas e faladas e pregadas aqui nessa noite no seu coração. E toma uma decisão séria, porque essa decisão séria, ela vai ecoar para a eternidade. E tudo que nós fizermos para Deus, não tente achar e não pense que a maioria das pessoas vão te aplaudir, vão aceitar o seu posicionamento, o seu novo estilo de vida. Eu quero dizer com todo respeito, eu não estou nem aí por aquilo que as pessoas pensam contrariamente à minha fé. Eu já enfrentei muitas retaliações, eu já enfrentei muitas batalhas lá no passado, por conta do meu posicionamento, por conta da minha firmeza, por conta do meu novo estilo de vida. Isso faz parte. E glória a Deus por conta dessas perseguições, graças a Deus por conta de todas as retaliações que eu enfrentei, porque isso significa, eu sempre digo o seguinte: você está enfrentando uma batalha, não importa qual o âmbito dela, significa que você está no jogo ainda, não parou. Amém, pessoal? Enquanto há vida, há esperança, e vamos à luta, vamos batalhar, e vamos lutar, e não deixar de fazer o bem, porque Deus, Ele ama aqueles que praticam a sua verdade. Sendo assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Irmãos, vivemos uma vida tão acelerada que a gente não se preocupa nem por aquilo, por a situação que o nosso próximo está passando. Amém, pessoal? Infelizmente, nós olhamos mais para o nosso umbigo mesmo, pela nossa situação e necessidade. Até as nossas orações são egocêntricas, carregadas de egoísmo pessoal, e nós não estamos, a verdade, pouquíssimas pessoas estão interessadas em crescer espiritualmente. Falamos sobre o batismo do Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, mas as pessoas não querem e não estão nem aí por isso. Infelizmente. Porque querem continuar vivendo
esta pequena vida, essa vida curta, essa vida diminuta, essa vida sem muito sentido. Eu disse para uma pessoa até lá em Mar de Espanha, não por esse Lohan, eu falei até para o outro Lohan, conversando com ele. Eu falei assim, a vida não se resume, simplesmente você começar num parquinho de diversões, depois começar a estudar, e depois você forma, e você faz uma faculdade, e de repente você faz ali as suas especializações, e você começa a ganhar grana, e começa a economizar dinheiro, e você começa a realizar seus sonhos. Agora eu tenho minha casa do sonho, agora eu tenho um carro do sonho, agora eu tenho um investimento dos sonhos, agora eu tenho um lazer dos meus sonhos, agora eu tenho um dinheiro, uma capitalização ali reservada. E quando você está na hora de realmente desfrutar, está na hora de você ir embora, meu amigo. O tempo de produtividade do ser humano é de 25 a 50. Passou de 50, não quero desanimar não, porque eu já estou nos 50. Não adianta não, meu irmão. Passou de 50, é administrar. Amém, pessoal? A verdade é essa. Amém? Agora, a vida é para isso? A vida é muito mais do que isso. Tem pessoas que têm vida, tem pessoas que existem, mas poucas pessoas realmente têm vida. Eu te pergunto nessa noite, você existe, mas você tem vida? Temos que pensar nisso. Porque realmente quem tem vida são aqueles que têm Cristo. Salomão diz assim em Eclesiastes: o que adiantou tanto eu trabalhar tanto? Salomão diz, eu ouço Eclesiastes todo dia. E ele falou assim, o que me adiantou trabalhar tanto? Juntar e ganhar tanto dinheiro e comercializar tanto e crescer tanto? Porque eu vou morrer. E tudo que eu conquistei, com a força do meu trabalho, com a minha engenhosidade, com a minha capacidade, eu vou deixar para um rei que não fez absolutamente nada. Pode ser um sábio ou pode ser um tolo. E ele concluiu dizendo, tudo é ilusão. Tudo é besteira. E aquilo que realmente importa, nós desprezamos. E geralmente nós somos assim. Desprezamos aquilo que é mais importante. E valorizamos depois que perdemos. A companhia do pai, a companhia da mãe, estar do lado dos filhos, ver o filho crescer. Um dos maiores empresários do Brasil, Dr. Emílio de Moraes, uma vez, há muitos anos, eu ouvi ele dizendo assim, eu tenho uma frustração de não ter visto meus filhos dar o primeiro passo. Cada um tem as suas. Mas eu quero que vocês entendam que nós precisamos de valorizar aquilo que realmente é importante. E o que realmente importa é o seu relacionamento com Deus. Valorize a sua casa, valorize os seus amigos verdadeiros, leais, valorize a pessoa que você ama, valorize aqueles que estão ao seu lado, valorize o amor de Deus por você. Não despreze a sua família por conta de amigos, porque na hora que você ficar doente, quem vai cuidar de você é a sua esposa, é seu esposo, é a sua mãe e teu pai. Não despreze. Valorize o que é realmente importante. Priorize o que realmente tem que ser priorizado. Faça o bem, principalmente os domésticos da fé. Ajude, coopere. Amém? Eu sei que é difícil. A vida de um pastor não é fácil. Mas nós temos que tolerar. É exatamente isso que João disse. Nós temos que tolerar, nós temos que suportar um ao outro. Por quê? Somos homens imperfeitos pregando o evangelho perfeito. Como dizia Jim Swaggart. Homens imperfeitos pregando o evangelho perfeito. E todos nós temos nossas falhas, nossos defeitos, nossos problemas. Sabedores de todo esse conhecimento, e sabendo que Deus também é tolerante para conosco, devemos também ser tolerantes para com o nosso próximo, sabendo que ele tanto precisa do perdão de Deus, assim como eu também. Estamos dentro de uma arca,
E se nós permanecermos dentro dela, chegaremos no nosso território santo um dia. E lá poderemos desfrutar para todo sempre, ao lado do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, pessoal? Que Deus te abençoe. Falei muito. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.